Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui ao vivo para falar hoje do processo de cocriação com o universo. Eu sou o Eric Davi, terapeuta holístico, e nós estamos aqui para falar sobre esse tema que é muito interessante e é um tema que foi pedido aí por alguns dos nossos seguidores que eu pudesse tratar desse tema. Então nós vamos tentar falar um pouquinho aqui sobre esse tema que é bastante interessante. Na verdade, se a gente for analisar como o universo funciona, né, as leis que regem o universo, não só o universo como o multiverso, todas as dimensões, são bastante desordenadas, são bastante organizadas. E quando você analisa a lei de formação do universo, e você vai analisar o princípio de funcionamento dele, nós temos aí alguns elementos de matemática, que é a matemática baseada em vórtices, que é um tipo especial de matemática, que rege toda a lei de formação dos universos e que dá origem aí à geometria sagrada. O que seria a geometria sagrada? A geometria sagrada seriam aquelas formas, aquelas estruturas que são básicas em todo o universo. Por exemplo, quando você analisa uma galáxia, você pega uma foto de uma galáxia e através de um radiotelescópio você visualiza aquela formação espiralada da galáxia. E você vê uma foto de satélite, por exemplo, de um furacão ou de uma grande tempestade. E você vê a foto de uma flor de girassol pela frente. Você vê a foto de um repolho cortado ao meio e de um caramujo. Você percebe que essa forma espiralada ela está presente em todas essas formações. E a gente chama isso de espiral áurea, ou proporção áurea. E isso rege tanto o mundo macrocosmos, né, quanto o microcosmos. E daí a gente percebe que não existe caos no universo. Existe um ordenamento muito bem estruturado. E respondendo aí a pergunta da colega, a matemática baseada em vórtices é uma linha de matemática que não é estudada na academia de uma maneira tranquila, né, de uma maneira, digamos assim, corrente. É uma linha de matemática que você precisa estudar. E alguns inventores dominaram isso. O Tesla dominava, alguns inventores na humanidade usavam essa matemática, como Galileu Galilei e etc. O próprio Nikola Tesla, né, que trabalha também com a questão do número de ouro, que é o pi, e etc. Então, a partir desse momento que a gente entende que não existe caos no universo, que tudo é ordenado, existe uma ordem muito perfeita no universo, ou seja, Deus não joga dados com o universo, Einstein falou isso, e a gente traz isso para a nossa realidade, a gente percebe que existe uma correlação entre a manifestação física das coisas que acontecem na nossa vida, na nossa existência, e o nosso pensamento. Ou seja, existe uma correlação entre a nossa consciência e a nossa realidade enquanto matéria. Posto isso, a gente é responsável por tudo que acontece com a gente. E se você imaginar a vida não como um término, né, uma janela como um término, e você imaginar a vida como um contínuo de vários encadeamentos de existências, você percebe que tudo que acontece na nossa realidade é causado ou provocado ou manifestado por nós mesmos. Tem o caso, por exemplo, de partilhantes que às vezes me procuraram e a vida da pessoa totalmente destruída. Um rapaz, inclusive, ele perdeu um olho, acidentava toda semana e falava assim, gente, será que eu estou sendo castigado? Não, não está sendo castigado. Mas então por que a minha vida tudo dá errado? Ou porque nada dá certo? Né? Esse caso específico a gente foi analisar e ele teve um problema no nascimento dele, que ele colocou a vida da mãe dele em risco, a mãe dele quase morreu, e ele recebeu isso através do emaranhamento quântico, porque nós somos emaranhados com nossos pais, a Santíssima Trindade vem daí, filho e mãe, né? E a estrutura atômica é a mesma do pai e da mãe e do filho.
Então, esse sentimento de culpa e de remorso, dele ter colocado a mãe dele em risco no momento do nascimento dele, gerou um sentimento de não merecimento para com a vida e provocou todo esse encadeamento de eventos ruins ao longo da vida dele. Ou seja, ele não se sentia merecedor pela vida. Se não se sente merecedor pela vida, não se sente merecedor de ter um bom relacionamento, de ter uma vida legal, de ser próspero, de ter abundância e esse tipo de coisa. Então, nós temos a nossa autorresponsabilidade e às vezes existem três tipos de pessoas no mundo. Tem as vítimas que passam pela vida simplesmente e gastam uma janela existencial toda e passam pela vida. Tem aqueles que criam com ego, ou seja, matéria criando matéria. São pessoas que criam a sua realidade a partir do ego, a partir dos seus três corpos, astral, mental e causal. E a matéria criando matéria. Essas pessoas criam algumas coisas, criam patrimônio, geram patrimônio, mas quando chegam ao final das suas vidas, geralmente estão totalmente debilitados, às vezes com doenças físicas, doenças mentais, porque o desgaste energético foi muito grande. Usaram a sua energia para gerar matéria, né? Estou vendo o pessoal conhecido aí, Maristela, gratidão pela ter vindo para a nossa live, a Tânia também, muito bom. Fico feliz que vocês estejam aqui. Então, pessoal, o que, que acontece? E tem aquelas pessoas que cocriam com o universo. O que, que são essas pessoas que cocriam com o universo? São aquelas pessoas que, em estado flow, ou seja, estão totalmente em sincronismo com a sua centelha divina, com o seu eu superior, com a sua mente superconsciente. E aí, eles passam pela vida cocriando as suas realidades com o universo. E aí tudo é fácil, porque acontece aquilo que a gente chama de sincronicidades, né? São aqueles elementos de sincronicidade positivas, né? Que as coisas fluem. São aquelas pessoas que você olha para ela e fala assim, nossa, mas parece que para o fulano tudo é tão fácil. Não parece, porque ele tem toda a energia do universo, toda a energia do vácuo quântico, da fonte criadora de tudo que cooperando para que ele consiga alcançar aquilo que ele deseja, que ele manifeste aquilo que ele deseja. E é um processo natural de cocriação. O ser humano é destinado à grandeza. O universo, para o vácuo quântico, para a fonte criadora, não tem problema nenhum criar 7 bilhões de Ferrari, 7 bilhões de Bugatti Veyron, 7 bilhões de iates, 7 bilhões de mansões, 7 bilhões de casa na praia. Só que por que isso não acontece? Porque a humanidade está vibrando no nível muito baixo. Quando você pega lá a escala Hawkes do nível da consciência, você percebe lá no livro do professor Hawkes, no livro Power vs Force, que a humanidade está vibrando em 260, no marcador de 260, e a autodestruição é abaixo de 200. Então, nós não manifestamos aquilo que a gente deseja, porque a gente não vibra no amor, na gratidão e na alegria, que são os níveis, os marcadores que são adequados para entrar em ressonância com a energia do vácuo quântico, para que a gente possa manifestar na nossa realidade. Então, por isso que poucas pessoas manifestam e uma grande maioria não manifesta. Uma grande maioria luta pela sua subsistência, sem abundância, sem prosperidade. E por que isso ocorre? Por causa do nosso ego e por causa das travas que a gente carrega ao longo das nossas vidas. Implantes que são colocados na nossa consciência desde o momento da nossa concepção, travas que a gente adquire ao longo do tempo, ao longo da nossa existência, né? E esses sentimentos, que são sentimentos de baixa vibração, de alta densidade, não permitem que a gente cocrie com o universo. Como é que funciona o processo de manifestação? É um processo muito simples. Na hora que você pensa, na hora que você deseja algo, você gera uma forma de pensamento, você gera uma onda de informação, essa onda alcança a onda do vácuo quântico, interfere com a onda do vácuo quântico, e aí a sua centelha divina, ao observar essa interferência, ela colapsa a função de onda, ou seja, ela quebra a função da onda e isso manifesta na realidade do indivíduo, na forma de matéria, da forma material. Porque um dos princípios quânticos é o princípio da dualidade, matéria e onda.
Ou seja, as partículas subatômicas, as partículas que vibram a uma frequência muito elevada, elas têm um comportamento ora de onda ou ora como matéria. E o experimento da dupla fenda do Schrödinger demonstra isso. Então, se você entende o experimento da dupla fenda, que é um dos princípios aí da mecânica quântica, você entende o porquê da manifestação. E isso ocorre a todo momento. Então, ou você cocria coisas positivas, ou você cocria coisas negativas. Porque o vácuo quântico não sabe. O vácuo quântico não sabe qual é a diferença do positivo e do negativo. É tanto que quando você. Aquela história da Bíblia de orar e vigiar, é exatamente por conta disso. Porque quando você tem um pensamento negativo, você precisa. Você tem 17 segundos para poder falar cancelado, cancelado, cancelado. Porque senão isso vai se manifestar. Então é muito importante que nós tenhamos o cuidado de vigiar os nossos pensamentos, porque a nossa capacidade de cocriação é muito forte. Nós somos deuses. Nós somos parte do todo universal. Nós somos destinados à grandeza. E quando isso não acontece, a gente tem que verificar porque algo não está certo. Né? Então, se nós somos destinados à grandeza, se a gente cocria com o universo a todo instante, por que com as poucas pessoas manifestam aquilo que desejam e por que uma grande maioria não manifesta? Ou fica no sofrimento, fica no escuro, fica num sofrimento eterno, no inferno em vida. Porque nós temos alguns comportamentos e alguns pensamentos e alguns sentimentos que prejudicam o processo de cocriação. Se de um lado os sentimentos do amor, da gratidão, da alegria e da felicidade eles contribuem de maneira significativa para que você cocrie com o universo de maneira consciente, consistente e sustentável. Por outro lado, sentimentos do tipo medo, dúvida, insegurança, mágoa, raiva, ódio, rancor, culpa, remorso, vergonha, tristeza, melancolia, angústia, ansiedade, também tiram energia da onda do seu pensamento, do nosso pensamento. Eles drenam energia dessa onda e ela não consegue interferir com a onda da fonte criadora para poder manifestar nesse plano aquilo que a gente deseja. Então a gente tem que vigiar muito os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, porque esses sentimentos, quando negativos, eles tiram a energia da onda. E aí você não consegue manifestar, você não consegue cocriar com o universo. Mas aí você pergunta assim, ô Eric, mas como que eu sei se eu estou cocriando de maneira positiva ou de maneira negativa? Basta olhar para a sua vida. Se a sua vida não está andando, não está evoluindo, porque nós crescemos e evoluímos em saltos. Porque à medida que a gente vai gerando energia, a gente vai aumentando o nosso grau de expansão da consciência, vai gerando luz, você vai se aproximando da onda do vácuo quântico, da fonte criadora, você entra em ressonância com essa onda, e aí o processo de cocriação ele começa a se desenvolver de uma maneira muito efetiva. Entendeu? Então, o que a gente precisa pensar e imaginar? Que nós temos o poder de cocriar a nossa realidade. Aquilo que a gente bota o foco do nosso pensamento a gente atrai para nós. Ou seja, nós atraímos aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente pensa. Então, se uma pessoa está mergulhada em dívidas, o que ele precisa fazer para sair desse processo? Ele precisa mentalizar e precisa manifestar o quê? Dinheiro. Porque se ele ficar pensando em dívida, o que o universo vai mandar para ele mais? Dívida. E esse é um processo, gente, difícil, porque nós temos um ego muito forte. O ser humano, ele vive o que a gente chama na alquimia de calcinátil. O que é o calcinátil? É a disputa de ego, são os apegos do ego. E a disputa de ego, o apego de ego, ele gera fogo.
E o fogo é contrário ao processo de manifestação. Porque você gera conflito, você gera resistência. Quando você se aproxima do seu ego e da sua mente inconsciente, você se aproxima das questões ligadas ao medo, à insegurança, à incerteza. E aí você se afasta da sua centelha divina. A sua centelha divina, ela está a todo momento tentando te guiar para te colocar, e ela conhece todas as suas infinitas realidades alternativas. Todas as suas infinitas realidades alternativas. E ela te coloca naquela sua realidade alternativa que é mais adequada e mais interessante para o seu bem maior. Então, sempre quando você segue a sua intuição, a sua centelha te guia e te coloca naquela sua realidade alternativa que é para o seu bem maior. Quando você consegue atingir esse estado flow, esse estado em que você se entrega à sua centelha divina e você confia no universo, as coisas começam a evoluir, começam a fluir para a sua vida na forma das sincronicidades positivas. Tudo acontece para o bem maior. Só que nós teimamos em usar o nosso ego. A gente quer controlar a nossa vida, as nossas vidas. E qual que é a notícia, pessoal? A boa notícia? Que ninguém tem controle da sua vida. Ninguém, nenhum de nós tem. Porque isso é controlado numa esfera muito superior. E é uma disputa entre a sua centelha e o seu eu inferior. Então fica aquela disputa entre as duas mentes, a superconsciente e a inconsciente. E os processos depressivos, os processos aí de bipolaridade, que a gente vê, tanto sofrimento das pessoas, né? É porque essa disputa se torna tão acirrada que em algum momento a pessoa paralisa. Porque essa disputa deixa a pessoa paralisada. E é quando acontece esse processo. Então a manifestação, a lei da manifestação, ela passa pela vibração do ser humano nos sentimentos de elevada vibração, nos sentimentos elevados de amor, de gratidão e de alegria, que são os sentimentos na escala Hawkins, nos quais você começa a entrar em ressonância com a onda do vácuo quântico, com a onda da fonte criadora, para que você possa manifestar. Aí vocês me perguntam, professor, como que eu posso mudar a minha vibração? Bom, aí nós temos alguns mecanismos, né? Porque para mudar a sua vibração, você precisa expandir a sua consciência. Como é que você expande a sua consciência? De uma maneira bem objetiva, de 3 maneiras. Você pode se dedicar a um propósito de corpo e alma, algo que você faça com amor. Se você se dedica a um propósito de corpo e alma e que você faz com amor, você está gerando luz, tá? Aumentar o seu conhecimento, estudar, adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento, seja ele de maneira remunerada ou não. Quando você adquire conhecimento e você compartilha o seu conhecimento, você está gerando expansão da consciência, você está gerando luz. Você está se aproximando do vácuo quântico e melhora a sua condição de cocriação com o universo. E a terceira maneira é ajudar, fazer o bem. Porque nós, gente, vimos para esse planeta, a gente vem para o planeta escola para vivenciar o amor. Não tem outra coisa. Por isso que o primeiro mandamento dele lá, o que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Então você primeiro precisa se amar. Vocês não têm ideia da quantidade de testes que eu faço em atendimento e que eu pergunto para a pessoa, você se ama? A pessoa fala, me amo. Quando você vai ver, não se ama. Mas é muita gente. A grande maioria das pessoas. E se você não se ama, como é que você vai amar, como é que você vai perdoar, como é que você vai ter gratidão e como é que você vai sentir alegria? Impossível. Porque a gratidão depende do ser humano ter amor no coração. E para você ser feliz, você precisa ser grato. Então se você não tem amor, você não tem gratidão. E se você não tem gratidão, você não é feliz. Aparentemente você pode até ser feliz, mas no seu interior, na sua essência, no seu self, você não é feliz. E para co-criar com o universo, a gente tem que estar nos estados de amor, de gratidão e de alegria e de felicidade. Ok, pessoal? Então esse processo aí de você manifestar passa aí pelo processo de expansão da sua consciência, né?
Um outro elemento interessante, se eu estou numa vibração ruim, porque tem a lei hermética lá, que é a lei do ritmo, né, que é aquele pêndulo, que uma hora você está bem, outra hora você está mal. Você tem lá sua primavera cósmica, seu verão cósmico, seu outono cósmico, seu inverno cósmico. E vamos supor que você esteja no seu inverno cósmico, está naquele momento difícil, que a energia do cosmos está 10% que deveria ser. Você está num processo de colocar muita energia sua para poder realizar, para poder manifestar na sua vida, né? Como é que você faz para melhorar a sua vibração, para poder você se aproximar desse sentimento de amor, de gratidão e de alegria? Aí você pode fazer o que a gente chama de transmutação mental. Você pode fazer algumas afirmações positivas, né? Afirmações que vão te levar do estado de baixa vibração para o estado de alta vibração. E como é que você faz isso? Você pode falar, por exemplo, eu sou o amor incondicional, eu sou a fé inabalável, eu sou a aceitação plena, eu sou o merecimento pleno, eu sou o perdão incondicional, eu sou a centelha divina, eu sou parte do todo universal. Então, a partir do momento que você faz esse tipo de afirmação, você está transmutando o seu estado mental, o seu estado emocional e está subindo a sua vibração. Você nunca deve manifestar eu sou rico, eu sou abundante ou eu sou próspero, porque se você não for, seu inconsciente vai rejeitar isso e a sua onda não vai ser propagada por vácuo quântico. Entende? Então você precisa colocar no substantivo. Então você coloca eu sou a fartura, eu sou a abundância, eu sou a prosperidade, eu sou a riqueza, eu sou o sucesso, eu sou a vitória, eu sou a glória, eu sou parte da centelha, eu sou parte do todo universal, eu sou a centelha divina, eu sou o meu eu superior, eu sou. No momento que você coloca dessa maneira, aí você está incluindo todo o universo, você está incluindo nessa parte, aí o seu inconsciente não consegue rejeitar. Né, pessoal? Aí você consegue ter uma estrutura aí para que você possa manifestar de maneira consciente, consistente e sustentável. Então, expansão da consciência, se dedicar a um propósito de corpo e alma, se adquirir conhecimento, estudar, adquirir conhecimento e compartilhar o seu conhecimento, né? Por último, fazer o bem, ajudar, que aí você está vivenciando o seu propósito nesse plano, que é fazer o amor, que é espalhar o amor. E quando você faz isso, você está aumentando a sua vibração, você está aproximando-se aí do vácuo quântico e está aumentando a sua luz. E se você diminui essa vibração, o que acontece? Gera antimatéria para aniquilar a luz que foi gerada, para fazer o balanço energético, e tome somatização. Começa a aparecer as ites, né? As rinites, as cistites, as otites, todas as ites. Começam a aparecer os problemas de pele, os vitiligo da vida, as psorias e os problemas de autoimunes. E aí começa a desencadear uma série de coisas, inclusive do plano mental, plano emocional, por causa exatamente desse balanço energético e o surgimento e a geração de antimatéria para aniquilar a luz que foi gerada. Então, o processo de expansão da consciência, porque o universo é muito inteligente, né? A gente é sábio, tudo que é feito pela criação é sábio, você tem que evoluir sempre. É um processo sem volta. Porque se você decai no seu processo evolutivo, você está indo contra uma lei natural, uma lei do universo, e aí você paga o preço por isso, né? Então você tem aí os 3 processos de expansão da consciência, e aí quando você está num momento que não é legal, num momento ruim, no momento que a vibração está baixa, você pode fazer a transmutação mental, que é esse processo que eu falei, de falar, fazer as afirmações positivas, no sentido de mudar a sua vibração. E, gente, nada de vídeos com violência, vídeos com notícias ruins, né? Você pode ouvir música boa, meditar, boas leituras que te enriqueçam, que te evoluam, vídeos que evoluam e músicas também que evoluam, porque você está contribuindo para que você se expanda a sua consciência
E esse processo de expansão da consciência é preponderante aí para você conseguir co-criar com o universo. Numa próxima live, eu vou falar um pouquinho sobre os mecanismos de autossabotagem, a questão da Santíssima Trindade aí, que é pai, mãe e filho, do emaranhamento quântico, dessas questões com relacionamento papai e mãe, que a gente provoca uma série de coisas ruins para a nossa vida, às vezes trava a nossa vida, por conta de questões que estão gravadas no nosso inconsciente e que a gente não consegue destravar e seguir adiante. É lógico, gente, que tem questões depois que a gente passa por um processo de que você tem alguma coisa carregada no seu inconsciente, alguma dessas travas, tal que a gente vai falar, é muito difícil para que o indivíduo sozinho ele consiga ressignificar. Tem problemas graves, pessoas, por exemplo, que são abusadas pelo pai, na puberdade, na adolescência, até na vida adulta. Então, você perdoar um pai nessa situação, ou você fazer uma liberação de perdão numa situação dessa, é muito difícil. Às vezes problemas de rejeição, de mãe no útero, problemas de... uma série de problemas que você tem aí, que às vezes bloqueia a pessoa, e a pessoa quer até perdoar, mas ela não consegue. Porque isso está gravado no nível tão profundo, está gravado no nível da alma aí, que a pessoa precisa de uma ajuda para poder, primeiro, liberar esse sentimento negativo e depois fazer a substituição, fazer o download por um sentimento positivo. Porque se você não consegue liberar a pessoa, se ela não tira essa causa raiz que está bloqueando, ela não consegue por si só se libertar. Então precisa de uma ajuda aí muito grande para que ela possa se liberar, consiga, digamos assim, liberar esses sentimentos para ela consiga prosperar. Mas isso é fruto de uma outra live que a gente vai falar no futuro, que são os mecanismos de autossabotagem que às vezes bloqueiam a pessoa e não deixam que a pessoa evolua. Nós temos casos e casos desse tipo aí. Então hoje é importante demais que a gente grave aí a principal coisa que foi falado, o tema aqui hoje. Primeiro, para você co-criar de maneira consciente, consistente e sustentável, o que você precisa fazer? No primeiro momento, elevar a sua vibração, vibrar no amor, na gratidão e na alegria. Como é que você faz isso? Primeiro, através do processo de expansão da consciência, que você gera luz, então você exerça um propósito, uma atividade que você tenha propósito, que te traga, que você faça por amor, em toda a sua plenitude. Isso gera luz. Você adquirir conhecimento e compartilhar esse conhecimento, ou remunerado ou não, também gera luz, gera expansão da consciência. Fazer o bem, ajudar, gera luz e gera expansão da consciência também. Aí você se aproxima da onda do vácuo quântico, entra em ressonância com a onda da fonte criadora de tudo que é, e aí você começa a co-criar com o universo de maneira consciente e sustentável. A outra maneira também, quando a sua vibração não está legal, aí você pode fazer a sua transmutação mental. Como é que você faz essa transmutação mental? Você faz as afirmações positivas, né? Você faz as suas afirmações positivas colocando o substantivo. Então você pode falar, eu sou a fé inabalável, eu sou o amor incondicional, eu sou a aceitação plena, eu sou o merecimento pleno, eu sou o perdão incondicional, eu sou a gratidão, eu sou a alegria, eu sou a felicidade. Eu sou a fartura, eu sou a fortuna, eu sou a abundância, eu sou a prosperidade, eu sou a riqueza, eu sou o sucesso, eu sou a saúde perfeita, eu sou a vitória, eu sou a glória, eu sou parte do todo universal, eu sou a centelha divina, eu sou o meu eu superior, eu sou. Se você repetir esse mantra várias vezes, você vai sentir a mudança que acontece na sua vida. E as coisas vão começar a acontecer. E um elemento também que eu falei aqui, que é a questão de propósito, que às vezes as pessoas pensam assim, qual que é o meu propósito? Que às vezes as pessoas se sentem perdidas nessa vida, não sabem. E para você co-criar com o universo é importante que você esteja alinhado ao seu propósito. Como é que você descobre o seu propósito? Pergunta para o universo, por favor, me mostre qual que é o meu propósito de vida.
Do momento que você joga a pergunta, o universo vai te responder. Como que vai te responder? Num sonho, num insight, num vídeo que você vai assistir, numa conversa com um amigo, numa conversa que você vai ouvir. De alguma maneira, o universo vai te mostrar qual que é o seu propósito. Gente, quando a gente está alinhado com o nosso propósito, a gente está se dedicando ao nosso propósito, as possibilidades são infinitas. As possibilidades são infinitas. Então tudo caminha para o bem maior. Então, no momento que você está alinhado ao seu propósito de vida, aí a gente consegue vivenciar o amor em toda a sua plenitude. Tanto o alto amor, porque a gente precisa se amar. Ele falava, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é Deus? É o universo, é tudo que é. E ao próximo como a si mesmo. Então você precisa se amar primeiro, para depois você poder distribuir amor. Então, se você não se ama, você não se respeita, e se você não se respeita, você não se sente merecedor. Então, o universo, às vezes, ele pode até querer te entregar, mas você não se sente merecedor, aí você não recebe. Então, para cocriar, qual que é a sequenciazinha para você cocriar com o universo de maneira consciente, consistente e sustentável? Pensar positivo, sentir positivo, agir positivo, que não adianta ficar parado também, porque o universo precisa de caminhos para te entregar aquilo que você quer. Então você tem que agir, tem que movimentar energia, tem que gerar movimento, né? Porque o universo é movimento, é vibração. Aí você aceita aquilo e você recebe, e que é o mais difícil. E tem um elemento também, o soltar, porque na maioria das vezes a gente fica pensando de maneira obsessiva no objeto de manifestação, e aí você acaba tirando a energia da onda, e acontece o que a gente chama de efeito Zenão. Isso é um princípio do Tao, né? É o agir sem agir. Então a gente precisa soltar. No momento que você manifestou, pensou, joga para o universo, deixa a centelha divina fazer o trabalho dela, e você solta e vai cuidar das suas coisas. Se você ficar pensando de maneira obsessiva, aí você vai tirar a energia da sua onda, na verdade vai gerar ondas paralelas, e essas ondas vão interferir com a onda original, e vão tirar a energia da onda, aniquilar a onda gerada, e aí você também não consegue manifestar. Então essa questão do soltar talvez seja o grande desafio nosso, né? Por causa de quê? Por causa do nosso ego. Calcinátil, fogo, né? Então a gente tem que viver o solútil, que é a água, que é o processo alquímico, de você entrar em flow, entrar em fluxo, permitir que a sua centelha divina ela possa agir na sua vida e te guiar para aquelas realidades alternativas suas, que são infinitas. Ela conhece todas as suas infinitas realidades alternativas, então ela te guia, te coloca sempre naquela que é para o seu bem maior. Então quando você consegue entrar nesse estado flow, de você seguir o fluxo de maneira tranquila, de maneira serena e confiando que a centelha vai te guiar, aí você consegue realmente processar isso de uma maneira positiva, e aí você começa a co-criar com o universo de maneira consciente, consistente e sustentável. Porque a gente co-cria a todo momento coisas boas e coisas ruins, mas a gente não co-cria de maneira consciente, consistente e sustentável, ou seja, ao longo do tempo. E é possível isso através de um processo de disciplina, né? De você trabalhar aí o seu inconsciente, saturar o inconsciente de coisas positivas, que é pela transmutação mental que eu falei aí, pensamentos positivos, ações positivas, etc. Então a gente consegue aí fazer isso de uma maneira muito positiva. Então, gente, eu agradeço a todos vocês aí, gratidão pela presença da nossa live de hoje, tá bom? Nós vamos fazer uma outra aí nos próximos dias relativo a autossabotagem, né? Por que acontecem os mecanismos de autossabotagem, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, para que as pessoas comecem a aumentar o autoconhecimento, expandir a sua consciência e tentar entender como que isso ocorre. E até que está aí a terapia quântica aplicada, que é a nossa abordagem terapêutica, está aí para poder cooperar com as pessoas e ajudar as pessoas a realmente a se destravarem e conseguirem manifestar nas suas vidas tudo que eles desejam, fazer o seu salto quântico. Ok, pessoal?
Nossa live vai terminar agora, estamos completando aí os 40 minutos, tá? Eu agradeço vocês de coração e até o próximo momento aí que a gente vai se encontrar. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.